Ryan Little. Hey guys, Joyce Sirius aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos fazer um resumo, tá, dos 5 primeiros capítulos do Guerra dos Tronos, tá, que é o primeiro livro aí das Crônicas de Gelo e Fogo. Tá, vamos começar pelo prólogo, tá? O prólogo traz a patrulha da noite fazendo uma busca pra lá da muralha. Eles estão procurando alguns corpos que acreditam ser selvagens. A partir de hoje, toda quarta terá resumo dos livros das Crônicas de Gelo e Fogo, de 5 capítulos. Cada muralha é um lugar ao norte de Winterfell, que é muito frio, e o lugar onde eles estão fazendo essa busca se chama Floresta Assombrada. Nessa viagem, o caçador Will percebe algo de errado. Garrett, o mais velho da patrulha, concorda com ele. Daí o comandante Royce explora deles e se ensinou uma busca. No momento, eles param para descansar e Royce começa a fazer perguntas para Will, e ele responde exatamente como encontrou o acampamento selvagem. Um lugar bem silencioso em uma colina. Ao topo da colina tinha uma árvore de pau-ferro, onde os selvagens estavam adormecidos aparentemente sem respirar. Havia espadas e um grande machado de 2 lâminas. Quando eles chegam lá, guiados pelos cavalos, o comandante e o avançam para fazer a busca. Quando eles chegam lá, os corpos não estavam mais presentes, apenas o machado. O Will sobe rapidamente na árvore de pau-ferro para ter uma visão mais ampla da área. No momento que ele sobe, avista uma sombra branca, alta e extremamente esbelta. No momento em que a sombra se aproxima, o comandante se assusta, porém já se arma para a batalha. A aparência da coisa era branca, com olhos extremamente azuis, como se estivessem congelados. Possui uma espada de material desconhecido. Quando eles cravam a batalha, o comandante morre, e o Will continua escondido. Lá no segundo capítulo, tá, depois da morte de Royce, vemos o Lord Eddard Ned Stark, tá, de Winterfell e seus filhos indo a uma execução de um homem velho, seco, encontrado com cavalos, cujo aparentava ser da Patrulha da Noite. Theon Greyjoy entrega a espada Gelo, forjada com as de Valíria, para Ned, que faz a execução. No caminho de volta, o Jon Snow, que é um bastardo que é lá do Winterfell, e Robb Stark, que é o filho do Ned, um dos, né, acham uma mãe loba gigante, que lobo gigante já estava quase extinto, já fazia muito tempo que alguém não via um, e alguns filhotes ainda vivos embaixo dela. Aí a família pega e leva para eles cuidar. Depois disso, o Jon Snow, vindo de volta também, ele encontra um dos filhotes perdidos, só que esse filhote era albino, tá? Como o Jon ele era um bastardo, ele não ganhou nenhum dos filhotes, só esse que ele pegou para ele mesmo. No terceiro capítulo, Catelyn conversa com seu marido Ned, que fala como foi a execução, e recebe a notícia da esposa que Jon Arryn, Lorde dos Arrys, morreu e uma mulher Lannister está no poder. Capítulo 4, Daenerys e Viserys, os últimos Targaryen, estão na casa do Magister e Lyria, né? Aguardando e se arrumando para jantar na casa do Khal Drogo, né? Que é um Dothraki. Ele aparece também, eu acho que logo no primeiro episódio de Game of Thrones. Ele é interpretado pelo Jason Momoa, ator do Aquaman aí, é muito da hora, cara. O Viserys planejava que a Daenerys, que tinha só 13 anos, se casasse com o Khal Drogo pra ter um exército e retomar o que tinha sido perdido pelo usurpador, que era o Porto Real, a Pedra do Dragão, essas coisas. Ele queria tudo de volta, porque afinal era deles, né? Porque, tipo assim, não é justo, né? O usurpador chegar lá e expulsar eles de lá. No quinto e último capítulo de hoje, o Eddard Stark recebe Robert Baratheon, que é o usurpador, em Winterfell, e leva ele pra tumba da irmã, porque estava prometido que o Robert ficasse com ela, mas infelizmente acabou morrendo. E depois o Robert pede que o Eddard iria chamando o rei, que é o segundo anel mais importante dos 7 reis. Bom, galera, nesse final agora a gente vai explicar um pouco, tá, mais profundo sobre as casas, os reinos, os mapas, as coisas, algumas idiomas que a gente estava falando aqui, por exemplo, os Dothrakis, mas a gente vai falar sobre tudo pra ninguém perder nada, beleza? E é só nesse vídeo que a gente vai falar disso, então presta atenção,
Já vai anotando aí se você quiser anotar, se não quiser, presta atenção e guarda na cachola. Bom, vamos começar pela Casa Stark, tá? Bom, primeiramente, Casa Stark localiza-se em Winterfell, ao norte de Westeros, tá? Ela é lá no norte, é um lugar muito frio. Então, ou seja, os invernos de lá, pouca gente sobrevive. E o símbolo deles é o lobo, tá? É um lobo prata. Fechou? Já também aqui, um pouco mais pro norte, tem os Mormont, tá? Que é a casa dos ursos. É mais frio ainda que o Winterfell. E eles são descendentes dos Stark. A casa Stark é uma das casas que fica mais ao norte do reino, então tá na linha de defesa caso os outros passem da muralha e tentem invadir o Westeros. Pra lá da muralha é um lugar extremamente perigoso, onde costuma ter gigantes, outras espécies tipo lobo gigante, caminhantes, selvagens. É um negócio bem perigoso lá, onde se localiza a Floresta Assombrada, fechou? Falando um pouco agora sobre os Berton, é a casa dos veados, que são neste momento os reis, os donos dos 7 reinos, tá? O usurpador Robert Berton é o dono dos 7 reinos, tá? Ele é aliado dos Stark e foi ele que tirou os Targaryen do poder. Logo depois, vamos falar um pouco dos Targaryen agora que eu iniciei. Os Targaryens eram de Valíria, tá? Uma cidade que costumava ter bastante dragão. Eles são os únicos restantes de Valíria, que Valíria foi destruída por algum cataclisma extremamente estranho, que ninguém sabe, mas eles são descendentes dos Valirianos e deles é a casa do dragão, fechou? Eles têm total controle sobre os dragões que eles domam e eles são resistentes ao fogo. Os Greyjoy é a casa do polvo, que se localiza um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para o sul, onde foi também atacado, tá? Eles eram aliados do Targaryen, o usurpador e os Stark. Atacaram lá e conseguiram ter algumas riquezas e pessoas que eram Greyjoy, por exemplo, o Theon, tá? Eles são mais burro e eles são muito graciosos também, tanto é que tem uma cena aqui no livro que rola uma cabeça perto do Theon Greyjoy e ele chuta e dá risada. Descendo um pouco mais, os Tully, tá? Que ficam perto da casa Lannister. Não foi tão falado até agora no livro, mas eles são a casa dos peixes. Aparentemente eles são aliados dos Stark e dos Berton, tanto é que a Catelyn, a esposa do Ned, é uma Tully. E a Lannister, a maior casa de território, e uma das mais fortes também, e uma das mais tem aí. Tem outras aí também que, sei lá, cara, elas são meio irrelevantes por enquanto, a gente vai explicar quando elas aparecerem.